Olá pessoal, hoje teremos o especial de Halloween ou Dia das Bruxas. Estou aqui sentado com vocês tomando meu cafezinho enquanto vou falar para vocês sobre o assunto de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de avisar que eu estou tendo alguns problemas meio estranhos com a gravação desse vídeo. Eu já precisei gravar algumas vezes e tem algumas coisas estranhas ocorrendo por aqui. Então, se vocês notarem algum problema que tenha me escapado ocorrendo durante o vídeo, por favor me avisem para que eu faça qualquer correção necessária. E como sempre, as fontes vão estar na descrição. Originalmente eu planejava tratar neste vídeo de uma alegação de pós-vida junto com o assunto que iremos tratar hoje, mas acabei decidindo separar os assuntos, pois tinha muito mais a falar sobre este assunto, que vamos tratar daqui a pouco, do que eu imaginava inicialmente. Então vamos falar hoje da realidade por detrás de algumas alegações de interação com o sobrenatural por meio de alguns objetos. E o sobrenatural, nos casos que vamos tratar, vão de alegações de fantasmas, demônios e alienígenas até poderes psíquicos. Pessoal, eu atravessei a noite gravando e agora que está amanhecendo, os passarinhos aqui da região começaram a cantar. Eu não sei se o microfone vai captar isso, mas se ele captar, eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito dos passarinhos. Eles vão cantar, é parte da vida deles. E, infelizmente, apesar de ir contra o clima aqui do vídeo, eu simplesmente não posso fazer nada, né? Então, por favor, me desculpem se houver alguma intromissão da natureza aí, né? Com isso, vamos voltar ao assunto do vídeo. Por meio de coisas como a brincadeira do copo, tabuleiros Ouija, desafio do Charlie, varinhas radiestésicas, pêndulos, mesas girantes, psicografia e outras palhaçadas similares. As varinhas radiestésicas, para quem nunca ouviu falar, são varinhas metálicas. Em geral, elas costumam ser feitas de cobre e elas são usadas por crédulos e farsantes que supostamente, ao fazer uso destas, seriam capazes de encontrar praticamente tudo: água, petróleo, objetos perdidos, o que você quiser, praticamente você encontra com essas varinhas aí. Quem nunca viu elas, eu deixo aí na tela uma ilustração com elas, tá? Já as mesas girantes, que também tem uma ilustração aí na tela, era uma farsa comum no século XIX, onde, no auge ali daquela coisa de espiritismo, em sessões espíritas conduzidas por farsantes, quero dizer médiums, a mesa começava a se mover e balançar, supostamente por causa dos espíritos. Mas o que ocorria é que a mesa se movimentava pelos movimentos das mãos e pernas dos participantes, sem contar com outros artifícios envolvidos na encenação que eram colocados ou introduzidos pelo farsante. Quero dizer médium. Todos estes casos da brincadeira do copo, o tabuleiro Ouija, o Charlie, as varinhas, os pêndulos, as mesas, a psicografia, tudo isso tem um elemento em comum: o efeito ideomotor, ou também chamado resposta ideomotora, ou também chamado reflexo ideomotor, ou também chamado efeito Carpenter, por causa de um dos pesquisadores que trabalhou com este efeito. Mas o que vem a ser isso? Eu meio que sem querer acabei já dando um spoiler, né? Mas vamos seguir aqui, vamos começar a explicação desde o início. A palavra ideomotor pode ser dividida em dois radicais: o prefixo ideo, que denota uma representação mental ou uma ideia, a mesma raiz da palavra ideia vem de ideo, e o sufixo motor, que no caso denota uma ação muscular, né? Um movimento do músculo. Este efeito consiste de movimentos musculares, muitas vezes imperceptíveis, que são involuntários e provocados por motivações inconscientes da parte dos indivíduos envolvidos. Também não se deve confundir a ocorrência deste com farsas intencionais por parte de participantes, no caso de mais de um indivíduo estar envolvido com o que está ocorrendo ali. Também temos, em alguns casos, de farsas intencionais,
onde o farsante se aproveita do efeito ideomotor para implementar a sua farsa. Ele usa algo que ele sabe que vai ocorrer em prol daquela farsa dele por qualquer agenda que esse indivíduo tenha. Este efeito foi observado cientificamente pela primeira vez em 1808 e descrito especificamente pela primeira vez em 1852. Ou seja, temos conhecimento sobre este há mais ou menos a mesma época em que o eletromagnetismo foi descrito pela primeira vez, em 1820. A diferença entre esses dois casos, o do efeito ideomotor e o do eletromagnetismo, é que ainda hoje as pessoas atribuem o efeito ideomotor a causas sobrenaturais, mas nós não vemos ninguém falando por aí que ímãs são coisa do capeta. Então, por qual motivo isso ocorre com o efeito ideomotor? Aqui entram dois outros fenômenos psicológicos que eu menciono com uma certa frequência aqui no canal. Eles são chamados vieses cognitivos, para ser mais preciso. Mais especificamente ainda, eu falo de efeito Dunning-Kruger e viés de confirmação. Vou descrever estes bem rapidamente aqui, de forma bem superficial, para o caso de algum de vocês que esteja assistindo esse vídeo não estar familiarizado com estes ou tenha já tido algum contato, mas tenha se esquecido sobre o que estes tratam. O efeito Dunning-Kruger trata da incapacidade ou dificuldade de uma pessoa avaliar corretamente o quanto ela realmente sabe ou não sobre um assunto. Pessoas leigas tendem a superestimar seu conhecimento e algumas vezes especialistas tendem a subestimar seu conhecimento. O viés de confirmação, por sua vez, é a tendência de pessoas de interpretarem ou avaliar informações e ocorrências de acordo com crenças prévias e descartar qualquer evidência contrária a essas noções prévias. Ou seja, isso ocorre com os crédulos e ou ignorantes sobre os assuntos relacionados e levam à manutenção de fantasias, mesmo quando conhecimento e evidências estão disponíveis ou são facilmente acessíveis. Algumas pessoas que venham assistir esse vídeo agora podem estar se perguntando: mas falar é fácil, você fala esse monte de coisas sobre causas naturais para essas alegações, mas será que você pode demonstrar isso? A resposta é sim, eu posso, e na verdade é bem fácil. Temos um experimento famoso chamado experimento de Riemann, que demonstra justamente como a nossa mente, mesmo a nossa revelia e consentimento consciente, pode provocar e ou influenciar as ações do nosso corpo. A ideia da mente influenciando o comportamento, mesmo sem intenção consciente, é algo que já vem sendo estudado há séculos. Desde o pai da psicologia como ciência, Desculpa, eu ia pronunciar o nome dele errado, parei no meio do caminho. Tentando novamente. Wilhelm Wundt, em 1875. Não é difícil pronunciar depois que se acostuma com esse nome, e desde a faculdade eu me acostumei, só que agora eu estou muito cansado, porque eu atravessei a noite inteira gravando e regravando, então me desculpem, o cansaço atrapalhou aí um pouquinho. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que Wundt falava, ou sobre os diversos outros autores que nós temos tratando de assuntos relacionados, porque isso iria levar horas e horas, mas vocês podem fazer pesquisa sobre isso na internet, é fácil de encontrar. Mas o que for diretamente relacionado à questão aqui, eu irei tratar e eu já vou descrever o que é esse experimento de Riemann. Bom, voltando ao assunto do experimento de Desculpa. O cansaço está me tomando, pessoal, me desculpa. Então, vamos lá, ao experimento de Riemann. Este em uma sala de aula com um grupo de seus alunos, explicando como supostamente as varinhas radiestésicas deveriam funcionar para detectar coisas de acordo com as baboseiras ali. Ele começou a andar pela sala com as tais varinhas, até que o movimento muscular involuntário fez as varinhas se encontrarem, né? Elas se cruzassem. Porque, tecnicamente, de acordo com as baboseiras,
quando elas se cruzam é que você tem a localização que você queria. Ele então pediu para seus alunos repetirem o mesmo, ou seja, andarem pela sala com as varinhas ali, até elas se cruzarem, e quase todos estes tenderam a encontrar o mesmo local e diziam sentir uma força misteriosa que os impelia a tal local. Hyman então disse que as varinhas estavam reagindo a uma tubulação de água que passava pelo local. Como eu disse, essas varinhas são usadas para encontrar de tudo, incluindo água. Após isso, ele repetiu o mesmo experimento, o mesmo processo, com outro grupo de alunos na mesma sala, que não teve contato com o grupo anterior. Mas o ponto onde as varinhas deles se cruzaram era diferente do primeiro. E mais uma vez, os alunos dele tenderam a repetir o mesmo processo e encontrar o mesmo local dessa segunda tentativa. Eles iam para o mesmo local onde o Hyman havia cruzado, onde eles haviam visto o Hyman cruzar as varinhas, né? E então ele disse que nesse novo local havia uma tubulação de água. Ambos os testes tenderam a encontrar as tubulações imaginárias de água em locais diferentes, porque na verdade não se detectava água alguma. Não havia tubulação de água onde ele dizia que essa era a explicação. Isso era apenas parte do experimento. A razão para os alunos tenderem a encontrar o mesmo local que eles viram o Hyman encontrar a suposta tubulação de água imaginária ali, se deve a outros efeitos psicológicos, né? A escolha do local tem relação com outras questões. Eu não vou entrar nisso aqui, aos estudantes copiarem o local do Hyman. Vamos tratar disso em outro vídeo. O que importa aqui é que são movimentos involuntários, inconscientes, muitas vezes sutis, que levam essas varinhas a se moverem. A mesma coisa com os outros exemplos, como a Ouija, brincadeira do copo, Charlie, pêndulo, etc, etc, etc. Se vocês quiserem outros exemplos do efeito ideomotor sem qualquer relação com o sobrenatural, ou habilidades psíquicas, adivinhações, espíritos, demônios, alienígenas e o que quer que seja, coisas que provavelmente muitos de vocês já experimentaram, vocês mesmos, ou vocês já viram alguém passando por isso, eu vou deixar alguns exemplos aqui. O primeiro deles, reparem como algumas pessoas, quando jogam videogames de corrida, tendem a se inclinar ou inclinar o controle do jogo para o mesmo lado que tentam virar o carrinho no jogo. Outro exemplo é alguém assistindo um jogo de futebol e mesmo sentado acaba chutando junto com o jogador que assiste na tela. Um terceiro exemplo é alguém levantar os braços para se proteger de um monstro que aparece na tela durante um filme de terror. Esses três comportamentos são involuntários e são inconscientes. E por causa disso, alguém que os costuma apresentar só conseguiria evitar estes com um esforço voluntário contra os mesmos. Se a pessoa prestar atenção no que ela está fazendo e falar, eu não vou fazer, enquanto ela estiver dedicada a não fazer isso, ela consegue inibir esse comportamento inato dela. As diferenças que ocorrem nesses casos são em que, em alguns deles, como pêndulos ou Ouija, a brincadeira do copo, desafio do Charlie, estes são movimentos mais sutis. No caso do Charlie, o efeito ideomotor se dá pela expiração de ar de uma forma atípica que acaba movimentando o lápis. E apenas para explicar um pouquinho sobre o que é a brincadeira do copo, caso alguém não tenha ouvido falar disso, era uma brincadeira similar ao Ouija, uma versão caseira dessa, que as crianças faziam aqui no Brasil coisa de uns 30 anos atrás. Eu me lembro que quando eu estava numa faixa de pré-adolescente, por aí, os amiguinhos todos falavam da brincadeira do copo, que não sei o que. Algumas pessoas falavam que tinham conhecido, que tinha feito, tinha ocorrido alguma coisa, enfim, aquelas lendas urbanas que todos conhecem, né?
Eu não sei se isso ainda ocorre hoje em dia, das pessoas falarem brincadeira do copo. Eu acho que talvez seja mais fácil se adquirir o tabuleiro Ouija ou então brincar de Charlie Charlie. A brincadeira do copo, as pessoas tinham que cortar cartõezinhos, escrever as letras, os números, um cartãozinho para sim, um não, dispor todos eles num círculo, colocar o copo no meio, ou seja, dava um trabalhão. O Charlie Charlie é só uma folha de papel, 2 lápis e você escrever sim e não na folha. Não dá quase nenhum trabalho. Então, eu não sei se ainda se brinca de brincadeira do copo. Não é mais a minha época de dar ouvido a essas asneiras, né? De achar essas coisas interessantes, brincar para ver e tal. Eu já sei como funciona. Em alguns casos, como os da brincadeira do copo, da tábula Ouija, as mesas girantes, o desafio do Charlie Charlie, os esforços podem ser de várias pessoas combinadas, o que pode levar a um aparente, abre aspas, hesitação, fecha aspas, da força ou do ser ou entidade envolvidas aí, uma vez que os esforços de todos ali, algumas vezes podem se opor e se cancelar. À medida que eles se combinam, o copo vai se movendo e à medida que encontra-se alguma oposição, isso altera o comportamento ali do copo, ou da tábua Ouija, ou do que quer que seja. E é claro, em casos em que está ocorrendo uma farsa voluntária, com intenções desonestas, esta pode estar ocorrendo a despeito do efeito ideomotor. O efeito ideomotor, ele é, por natureza, inconsciente. A pessoa não sabe que está fazendo aquilo. Em alguns casos, como no do experimento de Michel Eugène Chevreul, com pêndulos, me desculpem, eu talvez tenha errado a pronúncia dele, eu não tenho muita certeza como se pronuncia o sobrenome dele, e eu estou cansado, então se eu errei, me desculpem. Mas voltando, nesse experimento com pêndulos, o efeito era diminuído ou completamente negado com um procedimento simples. Mas deixem eu descrever o experimento para vocês entenderem o que estava envolvido ali. O pêndulo era erguido sobre uma placa de mercúrio e ele, o Michel Eugène, observava que o pêndulo continuava funcionando. Em uma segunda etapa, ele percebeu que quando o mercúrio era coberto por uma placa de vidro, o anel de metal diminuía o movimento. Então ele repetiu a primeira experiência com os olhos vendados, pedindo a um assistente para colocar e retirar a placa de vidro sem que o Michel soubesse que a placa estava sendo movida. Quando ela estava ali, quando ela não estava, ele não tinha como saber. O resultado foi que o anel não se movia, não importando se a placa de vidro estava presente ou não. Pois o que estava ocorrendo ali era que a expectativa dele sobre o movimento do pêndulo é que levava aos movimentos involuntários dele que faziam o pêndulo balançar. Tudo isso por causa do efeito ideomotor, né? Para quem desejar insistir em explicações sobrenaturais, eu devo lembrar que nem sequer pode se demonstrar qualquer coisa que possa ser chamada de sobrenatural. Antes que se faça qualquer apelo a tais forças, seres e etc., primeiro deve-se demonstrar a existência de tais coisas. Até agora, nós não temos nenhuma evidência real de qualquer coisa que possa ser chamada de sobrenatural. Nenhuma corroboração, nada de falseabilidade para tais alegações, nada de testabilidade e verificabilidade de forma independente e etc. Não atendem a nenhum dos critérios para que algo seja chamado de conhecimento, ou seja, é apenas crença no sobrenatural. Não existe conhecimento a respeito. E crença não é uma forma válida de determinar a veracidade de uma alegação. O ônus da prova pertence a quem faz tais alegações. Eu demonstrei com 2 experimentos e mais alguns exemplos
a questão do efeito ideomotor. Agora, quem deseja fazer uma alegação de sobrenatural deve fazer o mesmo também, né? Mostrar experimentos que corroborem isso, evidências, etc. e tal, coisas que possam ser testadas e verificadas. Se a insistência ainda assim permanecer, eu aconselho a estas pessoas que vão se sentar numa pirâmide e meditem a respeito até ter uma experiência sobrenatural que corrobore a sua alegação. E eu quero deixar bem claro, eu não falei sentar embaixo de uma pirâmide, como naquelas alegações de pirâmides influenciando coisas. Eu falei para se sentar na pirâmide. Isso vai ser bem confortável. Mas nós sabemos que estes casos desse tipo de pessoa não se encontram aqui entre as pessoas que acompanham o canal. Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje com Vinglu, Minglu, Naga, Cthulhu, Rile, Waga, Nagrafita. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!